Olha só, em clima de Copa do Mundo, eu trouxe um caso de um vídeo bem legal para a gente fazer. Quem fez mais gols? Então, olha só, no caso de hoje, a gente vai descobrir quem fez mais gols, qual seleção fez mais gols na Copa do Mundo de 2022. Nós vamos fazer isso agora, mas antes, eu peço para você deixar aí o seu like, a sua curtida e a sua inscrição para ajudar o canal a crescer e a gente crescer junto em Excel. Eu sou o Josa, nós vamos fazer isso direto ao ponto, legal? Então eu tenho aqui a tabelinha básica, mas veja que tem alguns detalhes das fases de grupos, os jogos e os resultados, ok? Mas a gente precisa fazer aí alguns tratamentos desses dados para conseguir chegar no nosso objetivo final, que é descobrir qual seleção fez mais gols. Então a gente precisa fazer alguns ajustes aqui. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte forma. Primeiro, veja, nós temos as seleções aqui ó, dentro de uma célula. Então a gente precisa extrair cada seleção em cada célula, legal? E a gente vai usar o seguinte, a gente vai usar uma função nativa do Excel, que é a dividir texto, em que eu vou pegar esse texto aqui e eu tenho já um padrão dentro dessas células, que é aqui o X com espaço. Se eu fechar, veja que ele já separou direitinho. Então aqui eu posso chamar de seleção 1 e aqui de seleção 2, ok? E aí, beleza, eu tenho aqui todas as minhas seleções. Eu posso simplesmente arrastar até lá embaixo para já separar todo mundo bonitinho. Legal. Agora eu preciso fazer os gols de cada seleção. Bom, você já prestou atenção, né? Nós vamos fazer praticamente a mesma coisa. Mas olha só uma coisa, ó. Aqui embaixo, se vocês notaram que tem alguns resultados que tiveram pênalti, então a gente vai ter que fazer o seguinte. Se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, se a gente só copiar e colar, veja, ele está dando erro. Ó. Mas a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai fazer assim, ó, dividir texto desse resultado em que o meu delimitador é o tracinho. Veja que ele não dividiu. Por quê? Primeiro, porque esse tracinho aqui ó, é um tracinho diferente. Então, eu copio e colo aqui no meu delimitador. Agora sim. Legal. Mas se eu descer até lá embaixo, olha o que vai acontecer aqui embaixo. Ó. Olha aqui, ó. Ficou errado, ficou estranho. Então, a gente vai ter que tratar primeiro este caso. Legal? Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar esse resultado aqui e vou copiar esse primeiro aqui, só para efeito de exercício, legal? Beleza, veja que ele ficou errado. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai ajustar isso. Como? A gente já sabe que o resultado está sempre no canto, ou seja, eu já sei que o resultado está sempre aqui. Então, primeiro, eu vou extrair esses dados. Ó. Então, vou fazer assim, ó, igual esquerda desse campo, 3 caracteres. Olha lá, ó, ele já extrai automaticamente para a gente. Agora, aqui sim, eu vou fazer a dividir texto de todo esse intervalo em que o meu caractere vai ser aquele item ali que a gente pegou, que é esse tracinho aqui maior, tá? Como se fosse um hífen duplo. Aí, quando eu colocar aqui, agora sim, ó. Ou seja, se eu voltar aqui, ó, resolve do mesmo jeito. Agora eu posso ir lá e arrastar até embaixo e prontinho. Agora eu já tenho cada uma na sua coluna. Pronto. Agora aqui facilitou bastante. Basta a gente fazer aí duas coisinhas simples. Primeiro, são as seleções únicas, né? Que é justamente com a função único. Por que eu peguei só um lado? Porque na Copa do Mundo, cada seleção joga pelo menos uma vez como mandante, que está aqui na seleção 1. Legal? Agora a gente vai fazer o finalzinho do vídeo aqui para fazer isso rapidinho. Bom, como que a gente faz? A gente precisa descobrir o seguinte, igual esse cara se é igual a esse cara aqui, ó. Então, veja o que eu fiz, ó. Eu perguntei, todo esse intervalo é igual a esse cara? Ele gerou uma matriz verdadeira ou falsa. E aí, a gente vai abraçar esse cara dentro de um parênteses, ok? E a gente vai multiplicar isso pelo primeiro intervalo de gols. Só isso, ó. Veja que zerou uma matriz 0 e 1. Ou seja, Qatar é 0. Por quê? Porque foi 0 gol. No segundo jogo, não foi ele. No terceiro gol, ele fez 1. Legal? Aí a gente precisa fazer isso agora somado com o segundo intervalo. Então, se eu somar aqui, ó, dar um Alt Enter, abrir um parênteses e fazer de novo, só que como? Agora com esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo igual a quem? Igual ao Qatar.
eu vou fechar o parênteses, multiplicar, já sabe por quem que eu vou multiplicar, né? Pelo segundo critério de gols. Agora, se eu fechar aqui, vamos lá, que vai dar um detalhezinho que eu preciso abrir aqui no parênteses. Legal? Então, olha só o que ele fez. Ele vai gerar aqui uma soma de valores. Bom, no caso, Qatar está aqui só com 1. Por quê? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver o Qatar? É o seguinte, vamos pegar aqui o Qatar, ok? Vamos pintar de verde e vamos fazer o seguinte. O Qatar, ó, fez 0 gol no primeiro jogo, fez 1 gol no segundo jogo e no terceiro jogo fez 0. Então, ou seja, o Qatar fez só 0, 1, 0. Então, o Qatar fez só 1 gol. Aqui está como 3, mas é 1. Então, tá certo aparecer só 1 aqui. Agora, se eu somar todo mundo aqui, ó, se eu abrir uma soma e fazer todo mundo, veja, Qatar 1 gol. Pronto, agora está feito parcialmente. Basta eu fixar os intervalos aqui com F4. Legal? Ó, então, vou selecionar aqui os intervalos de matrizes com F4 e prontinho, tá resolvido. Se eu jogar para baixo, já veio aqui automaticamente aqui, né, a seleção, ó, seleção e o gols. Pronto. Agora falta só o grande final que eu falei para vocês, em que a gente vai classificar essa matriz aqui com base no critério de quem fez mais gol. Como? Eu vou só duplicar isso daqui e aí a gente vai usar uma função nativa do Excel que se chama classificar por. Então, eu vou falar assim, ó, minha matriz é tudo isso daqui, ok? Ele vai dizer assim, ó, qual que é o meu índice de classificação? Eu quero classificar pelos gols. E aí, eu vou subir aqui de novo, ponto e vírgula, ele vai dizer assim, ó, você quer classificar quem? Do menor para o maior, maior para o menor. Eu quero classificar aqui, ó, do maior para o menor. Se eu fechar o parênteses, pronto, está feito, realizado. Ou seja, nós tivemos aí ao todo 172 gols na Copa do Mundo de 2022. Me diz aí, gostou desse vídeo de hoje? Se gostou, deixa o seu like e ajuda o canal a crescer. E aí vamos ver se eu vou fazer o próximo vídeo com o Brasil sendo campeão e fazendo aí mais do que 16 gols que a França fez. Eu agradeço você ter assistido. Eu te vejo então aí no próximo vídeo.